Olá, eu sou conhecido popularmente por Assis Costa, esse é o meu nome artístico. Sou aqui da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e comecei a pintar, de fato, por volta dos 13 anos de idade. Eu já tinha tido uma pequena experiência com cores, com tinta, por volta dos 9 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, que foi uma experiência bem interessante, que foi utilizando tintas de tecido. Foi um presente que eu ganhei de um amigo do meu pai. Trouxe uma vez uma caixa de sapato com alguns tubos de tinta que estavam vencidos, era da esposa, ela pintava pano de prato e não prestava mais, as tintas estavam velhas, ou ela deixou de pintar, não sei, e ele me deu de presente. Aí foi quando eu tive a primeira experiência de mexer com cores, com tinta, né? Hoje em dia qualquer criança já a pessoa compra guache e tudo é fácil, mas em 1980 o negócio era mais difícil. E aí foi a minha primeira experiência com cores, foi a partir daí. Depois, com 11 anos, eu fiz o meu primeiro curso de desenho com o pintor Francisco Irã Dantas, em 1988. Foi a minha primeira experiência com desenho artístico, né? Eu fiz uma pequena oficina de desenho artístico de observação, né? A gente fez esse curso em 1988. E quando foi em 1990, aí de fato eu comecei a dar os primeiros passos assim, realmente dentro dessa caminhada artística, que foi com o professor João Antônio. A gente começou a fazer uma oficina de desenho artístico e pintura. E em 1991, o que foi o final do curso, começou em 90, terminou em 91, foi com a execução de uma pintura a óleo, né? Então, assim, de fato, aos 13 anos foi quando eu fiz a minha primeira pintura em tela a óleo, foi aos 13 anos. E nesse mesmo ano, né, ao cabo desse curso, a gente houve a reunião com nós todos, os artistas que tinham conseguido finalizar o curso e finalizar as pinturas. Foi feita uma exposição de pintura a óleo que percorreram, acho que foram 3 cidades aqui do Seridó. A abertura foi aqui em Currais Novos, depois fomos a Acari, foi no Museu Histórico de Acari, e depois num espaço, uma casa também, uma casa antiga na cidade de Florânia, foi a última exposição. Então essa exposição percorreram 3 cidades naquela época, em 1991. Para mim, na época, com 13 anos, né, depois acho que já tinha chegado aos 14, quando a gente ficou até a última exposição, eu faço aniversário bem no começo do ano, em 91, a gente, para mim, como artista, foi assim, uma experiência extraordinária, porque eu era muito jovem e parecia já ser uma pessoa que já tinha uma longa trajetória na vida como artista, me sentindo um artista fazendo já turnê, né, com exposição. Eu lembro assim que minha mãe tinha o maior cuidado, porque os outros colegas que eram mais velhos quem tinha que tomar conta de mim, né, porque eu era muito criança ainda. E daí essas foram as primeiras exposições. Depois desse início, João Antônio fez um segundo curso, um segundo trabalho, em 1992, onde ele abordou o tema das arribaçães, que são as aves migratórias, né, avoantes, aqui que passavam pela região Nordeste, porque estava tendo uma caça, sempre teve, né, a caça predatória das arribaçãs. E aí ele criou um projeto chamado o Projeto Avoante, que foi patrocinado pelo IBAMA. Aí o IBAMA forneceu telas, tintas, pincéis, e a gente criou telas, né? Nós criamos telas inspiradas nesse tema, que era um protesto contra a caça predatória das avoantes, né? Das arribaçãs. E aí foi que aconteceu a primeira exposição grande assim para mim, que foi até Natal, porque foi na verdade na sede do IBAMA em Natal, na capital, isso em 1992. Então a gente foi expor lá em Natal essa exposição, e esses primeiros trabalhos foram doados para o IBAMA, né, a maioria.
e a gente tinha como contrapartida, além da atividade, ficou com o excedente de material, né, os pincéis, as tintas. E a partir daí eu comecei a minha vida independente como artista. A partir de 93, 94, 93 eu fiz uma exposição com mais 2 colegas, que aconteceu lá no Salão Nobre da Prefeitura. Acho que era, nem lembro mais o nome, faz tanto tempo, mas eu sei que a parceria foi com Tessia Leda e Zenúbia, eram 2 colegas do curso de desenho. Nós nos reunimos e fizemos um projeto que era de pintura de paisagem, porque a gente acabou se tornando independente nesse sentido, fugindo um pouco do aspecto que a gente vinha estudando com o João, onde ele abordava mais a questão da temática social, né, os trabalhos sempre voltados mais para uma temática social. E essa era a abordagem principal, era você entender a arte, conhecer a arte. João focou muito mais na história conceitual do trabalho artístico, né? Ensinou todas as regras elementares da produção artística, mas o foco principal era essa coisa do conceito. O que é que você está fazendo como arte? O que é ser artista? Mas o artista sempre tem suas próprias ambições. E aí, na época alguns artistas que queriam se reunir para pintar em plein air. A gente ficou muito influenciado pelos impressionistas. Eu desde o começo já de cara tive uma paixão avassaladora por Monet e o trabalho de Van Gogh, né? Depois eu fui realmente me encantar e me aprofundar mais pelo surrealismo e pelo trabalho do cubismo de Picasso, que até hoje manteve uma influência muito grande nesses artistas. Fora os artistas brasileiros fantásticos, né? Portinari, Tarsila de Cavalcante, foram pessoas assim com uma obra muito marcante para mim também no começo da formação. Mas aí a gente começou esse trabalho de fazer excursões para as paisagens da região. E aí eu acho que aí foi onde começou a minha grande paixão pelo Seridó, pela minha região, pela cidade. E eu ia de bicicleta até para as cidades vizinhas, pedalava pra caramba para ir pintar, procurar paisagem aqui nas redondezas, né? Lagoa Nova, de bicicleta, ia para Acari, para São Vicente, que eram as cidades mais próximas, para pintar. Levava papel e lápis e fazia muitos estudos, com cera também. Isso a partir de 94, né? Aí foi nessa época que antes disso eu era de 90 até 94 eu era somente Assis. E aí fui fazer uma exposição junto com o João Antônio, e aí ele disse: não, você tem que ter um sobrenome para não ficar Assis, tem muitos. Aí João foi quem também decidiu me batizar, vamos dizer assim, porque o meu nome era muito extenso, e ficou os 2 nomes menores, que é Assis Costa, né? 2 palavras com 5 letras. E aí a partir de 94 eu assumi de vez o pseudônimo de Assis Costa, né? Que com esse nome artístico. E de lá pra cá já foram inúmeras exposições, né? Principalmente depois do ano 2000, eu já com a carreira mais assim consolidada, né? 10 anos já de produção, aí eu comecei a quase que todos os anos fazer exposições com alguns temas, né? Uma das exposições muito marcantes que aconteceu em 2003 foi uma exposição chamada Fêmeas e Flora. E foi uma exposição na qual eu fiquei muito encantado com uma exposição que eu vi em Gramado, de orquídeas, né? Estava em Gramado, fazendo já 2 anos que eu trabalhava fazendo projetos lá, de Natal e a festa de chocolate, Natal Luz e a Chocofest. E eu vi uma exposição de orquídeas, fui visitar com os amigos. E é uma coisa que é muito difícil você ver, para quem nunca viu, ver uma exposição de orquídeas, visitar uma exposição de orquídeas, estar diante das orquídeas. É uma planta que é impossível, como tem uma frase que diz, ela passar despercebida diante dos olhos humanos, porque é linda, é uma coisa fantástica. E aí eu fotografei muitas flores nessa época e voltei com essa ideia, né, a feminilidade, sabe, a androgenia também das flores, das plantas. E aí criei uma exposição chamada Fêmeas e Flora, que tinha essa relação da feminilidade das plantas e as mulheres, né, toda essa sensualidade. Foi uma exposição muito bonita. E aí eu comecei, a partir dessa época, a fazer exposições com temas mais voltados assim para
essas coisas. Mas sempre com a paisagem e o sertão, o seridó muito enraizado nas minhas composições. E eu sei que foram exposições bem sucedidas nessa segunda década de produção. Aí a partir de 2010, 2011, foi que de fato eu assumi muito essa postura um arte mais com muita linha geométrica, muitas cores, né? Comecei, já estava trabalhando com tinta acrílica, eu saí da tinta óleo e fui para acrílico, que tem uma cor mais forte, mais vibrante, e produzi as primeiras exposições com o tema voltado para o seridó. E nessa época também, em 2011, eu acabei colocando no centro da cidade uma galeria que ficou por um ano funcionando no centro da cidade aqui de Currais Novos. Foi muito bom porque abriu assim, houve uma visibilidade dentro da cidade do meu trabalho. A internet eu já estava utilizando também os meios virtuais para produção e divulgação do meu trabalho. E isso foi criando uma rede de amizades. Depois, hoje em dia, tem um grupo no WhatsApp também que surgiu a partir dessa época, chamado Os Seguidores e Assis Costa, que eram as pessoas que admiram o meu trabalho, que querem consumir, ver o que eu estou produzindo. Lá dentro a gente consegue divulgar muita coisa sobre as coisas artísticas que estão acontecendo na cidade, fora e em outros lugares. Hoje eu vejo que as principais temáticas que elas têm um apelo maior para a vida comercial do artista, ela está muito voltada para mim, assim, dentro dessa coisa mesmo do sertão, do seridó, mas não é aquele sertão pobre, triste, sofrido, sabe? É o sertão real, que é o dia a dia da vida, que é aqui e é em qualquer lugar do mundo. Só que, claro, ela tem seus traços próprios, peculiares ao lugar onde você vive. São coisas que relatam muito aqui na nossa região, principalmente. Tem essa vida rural ainda, tem aquela vida bucólica, de pessoas na calçada, na janela, mas também fala muito sobre o trabalho, sobre o dia a dia, sobre a vida, das pessoas comuns. Isso é uma coisa que começou, acho que desde os modernistas, com Van Gogh, que foi um cara que eu acho extraordinário, porque foi um dos primeiros artistas que, de certa maneira, ele olhou com maior profundidade, eu diria, com toda a exclusividade para aquelas pessoas da vida comum. Ele retratava, via uma pessoa na rua e queria retratar a pessoa, ele convidava, ou conhecia uma pessoa, fazia amizade, retratava as pessoas mais comuns do mundo, assim, não tinha aquela coisa de nenhuma nobreza. A nobreza era ser um ser humano, era ser uma pessoa, e com quem você tinha uma relação de amizade ou não, ou que ele se encantava pela forma, pelo jeito de ser. Mas essa é uma coisa que é muito bacana. E eu não gosto muito de retratar, de fazer retrato de pessoas. A minha musa sempre vai ser mais assim, a paisagem. Aqui tem até uma obra que retrata o Pico do Totoró. Eu estava fazendo uma aquarela e o pessoal sempre fala que quase todos os meus trabalhos tem paisagem, aparece o Pico do Totoró. E eu digo, é a minha musa. Essa serra, esse monte. Assim que nem como o Cezanne tinha lá o Monte Vitória, ele parecia muito o trabalho dele. Enfim, acho que dentro da temática do meu trabalho, acho que o caminho vai por aí, sabe? É essa paisagem do sertão. E eu nem evoco tanto a questão do cacto, por exemplo, O sertão tem que... Aparece porque é natural, você vai botar a paisagem aqui, só o que não falta é cacto, pra tudo quanto é lado. Chique, coroa de frade, mandacaru, etc. Mas dizer que essa é como se fosse aquela realidade, aquele quadro assim, bem clássico, do chão rachado, cabecinha de vaca morta, cacto, isso aí é muito caricato. Isso aí era, sei lá, para vender propaganda de campanha da fraternidade. Eu acho que os artistas do sertão tem aqui no Currais Novos principalmente, eu acho, a gente tem uma visão já muito pós-moderna das coisas. Não sei se essa influência foi por causa de João Antônio, já desde 30 anos atrás, que veio trabalhando em cultivo nessa formação de artistas que estão em atividade hoje, essa ideia, de você pensar a arte. Então, meu trabalho, mesmo sendo um trabalho voltado para hoje, acho
hoje basicamente para paisagem, mas é uma paisagem que ela é pensada em termos cromáticos, em termos de composição, essa ideia de você mostrar a vida não somente pela ótica do sofrimento, eu mostro pela ótica das lutas diárias, do viver, do existir sobre a Terra, seja aqui ou no Japão. É isso. Eu gostaria de deixar aqui, quem quiser conhecer também um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Só visitar, colocando artista Assis Costa, ou Assis Costa, artista potiguar, na internet, quando coloca esses termos aí, tanto para achar no Instagram, quanto também na internet, eu tenho um blog, está um pouco desatualizado, porque hoje eu estou usando muito mais o Instagram, mas com certeza vai encontrar muita coisa e aí vai achar os caminhos para poder conhecer mais um pouco sobre a minha obra.